Muy buenos días, ministros, Muito bom compañeros, dia, ministros, companheiros do corpo místico de Cristo deste tempo final, reunidos allá en reunidos Colombia. lá na Colômbia. Por aquí me mandó Por aqui me mandou nuestro hermano nosso irmão Fernando Fernando Montaño, Montaño, que están reunidos allá que estão en... reunidos lá. Vamos a ver aquí dónde fue que Vamos él ver aqui escribió, onde foi por que ele Jumbo escreveu, Valle, por Jumbo Valle, de Colombia, na Colômbia, con nuestro hermano com o nosso irmão Robin Vicente Robin Lucumi. Vicente Lucubre. Allá están Aí estão nosso irmão Ivan, nosso irmão Ivan, nosso irmão Ricardo, Carlos e Dario Villegas e todos os outros pastores que estão por lá. Também por aqui me mandou o nosso irmão Neftali Dias, nos mandou que estão reunidos lá na Venezuela, no estado Bolívar, na congregação que pastoreia o irmão Wismer Salazar. E ele estava me dizendo que possivelmente vai chegar por aí nosso irmão Barro está por lá e os outros lugares também. No Paraguai estiveram reunidos ontem, creio que foi ontem ou antes de ontem. E no México também, todos os lugares em que nesses dias estão realizando, fazendo esse companheirismo com os irmãos e os ministros em torno da palavra de Deus, pertencente à nossa era e à nossa dispensação, ao tempo no tempo onde Deus abriu uma porta aberta no céu, que é a porta da dispensação do reino e era de pedra angular, onde vemos Pedro aí, corrigindo, vemos a João olhando para essa porta, que em Apocalipse 4, versículo 1 diz, sobe aqui, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma porta aberta no céu, vê? Lá em cima é uma era celestial, que depois das 7 eras da igreja, João é transportado, é transposto a uma era celestial mais acima das eras. E isso se cumpre plenamente neste tempo final. Podem assentar-se se estiverem de pé. E para poder compreender tudo isso, vejam, pegamos algum exemplo nas Escrituras, como quando o irmão Branham falava no livro dos selos, e ele nos dizia que Cristo já tinha tomado o livro, o título de propriedade, e que já estava realizando, fazendo essa obra de reclamação, e ele falava todas essas coisas como se elas estivessem já acontecendo, e depois ele diz que não, ele todavia está no trono de intercessão. E isso está para o futuro, no futuro. Isso todavia não aconteceu, todavia. Mas ele, vejam vocês, ele, em muitas ocasiões ou vezes, ele falava como se isso estivesse acontecendo. E no livro dos selos, em muitos lugares, o irmão William colocava do lado, anotava futuro do lado, anotando. Olhem na página 88 para colocar por um exemplo aqui, exemplificando aqui. Ele fala aí, diz uma partezinha aqui. Agora, ele vem e sai da eternidade lá do trono do Pai, onde esteve como intercessor, e vem para ser rei, para reinar sobre todas as nações com a vara de ferro. O juízo está pronto, preparado. Ó, irmão, nosso Redentor semelhante tem todas as coisas, correto? Agora, o que ele faz? Desafia Satanás, o contendente, o opositor, e diz, agora são meus, os tenho ressuscitado. Então ele pega todos os mentirosos e pervertedores da palavra, juntamente com Satanás, e os destrói no lago de fogo. Então tudo fica queimado. Os destrói no fogo. E aí ele escreve futuro. Do lado esquerdo escreve futuro aí, começando. E na página 89,
Vamos deixar essa página 89 para o fim. Que aí é onde fala isso do futuro. Vamos ir para outro lugar onde ele diz que já tinha saído do trono. Na 85 também. Mas tem um lugar mais aqui, vamos ver. Onde ele fala isso mais. Como se fosse nesse momento ou nesse instante. Olhem, na 82 também. Diz agora, o que fez? Esteve intercedendo até que seu sangue fez expiação por cada pessoa, cada um. Agora o Cordeiro conhece o que está escrito no livro. Vocês podem ir buscando onde tem por aí, onde ele diz. Se acham por aí. Ele todavia está no trono de intercessão. Algo assim, não se preocupem. Ele ainda está aí. Pesquisem isso. Continua dizendo, ele conheceu desde antes da fundação do mundo que seus nomes estavam escritos aí. E ele esteve lá fazendo a obra de intercessor até que todos os que estão escritos no livro tenham sido redimidos. E nisso a obra esteja completa e ele sai. Enquanto isso, desenhe uma pedra angular do lado esquerdo. Ele terminou sua obra de redentor semelhante à obra de parente redentor do parente. A obra do parente foi de dar testemunho diante dos anciões. E vocês se lembram do nosso estudo, como aconteceu com Boaz, que ele tirou o sapato e as outras coisas que ele fez, tudo isso ele já o fez. Agora ele vem para levar a sua noiva. Vem como rei, buscando a sua rainha. Amém. E aqui o irmão William escreve aqui, rei do lado direito, e também escreve futuro. Vamos ver um outro lugar. Olhem a 83. Ele também fala aqui. Agora ele tem a ata do título de redenção na mão, no último parágrafo. E ele escreve do lado direito Apocalipse 10, do 1 ao 11, 19, do 11 ao 21 e 8, do 1 ao 5. Agora ele tem a ata do título de redenção na mão. A mediação cessou, parou. Lembrem-se, durante todo esse tempo esteve na mão de Deus, mas agora está na mão do Cordeiro. Está colocando ele como que já se fosse nesse momento, nesse instante. Colocando isso. Preste atenção, o título de redenção de toda a criação está na sua mão e ele agora veio para reclamá-lo, para reclamar tudo para a raça humana. Para a raça humana, ele não reclama para os anjos, senão para os humanos, a quem foi dado originalmente para voltar a ser filhos e filhas de Deus, regressando ao Jardim do Éden, regressando eles para o Jardim do Éden, para tudo que perderam, as árvores, os animais e toda a criação. Isso não te faz sentir regozijado, gozoso? Eu pensava antes que eu estava cansado, mas agora já não. Agora, às vezes eu penso que estou envelhecendo até onde eu não poderei pregar mais e depois eu vejo algo como isso e penso que sou jovem novamente. Amém. Vamos ver se nós achamos o lugar onde diz, não espere para que saia. Se vocês acham, enviam para mim, não espere que saia. Agora vejam tudo isto. Quando ele está falando isso aqui, ele fala isso como se isso estivesse acontecendo. E vamos ver aqui mais um lugar.
É como tem dois lugares também que eu li faz pouco tempo que ele falava que estávamos no tempo da pedra angular. Vejam, e é um mensageiro da sétima era, mas como nele se refletiu tudo aquilo que seria ou aconteceria nessa oitava era, muitas vezes ele falava dessa forma, desse jeito. É como, por exemplo, também nós vemos lá no Salmo, o Salmo que diz, furaram minhas mãos e meus pés, o Salmo 16. Furaram ou perfuraram minhas mãos e meus pés. Versículo... Salmo 22, versículo 16, é onde fala... Outra profecia messiânica, Salmo 16, versículo 10. Porque não deixarás minha alma no Seol, nem permitirás que teu santo veja corrupção. E aí está falando, Davi está falando aí, mas ele não está dizendo aí que isso iria se cumprir mais adiante, né? Está dizendo aí que ele não seria, bem melhor, ele está colocando isso como que ele é quem está passando por isso, por essa situação. E que isso iria se cumprir nele. E também no 22, versículo 16, outro salmo messiânico diz, porque cachorros me rodearam, me cercaram, quadrilhas de malignos me cercaram, perfuraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. E vejam aí, ele estava passando por um momento muito difícil, mas olhem vocês, isso estava mostrando e refletindo, tipificando o que seria os sofrimentos de Cristo, e tudo o que ele passaria quando se estivesse manifestando na terra o cumprimento da vinda do Messias para realizar a obra de redenção aí na cruz do Calvário. Agora vejam como, de que forma, em muitos lugares, nos mostra como os profetas estiveram refletindo, mostrando o que seria ou aconteceria mais na frente, na próxima era ou na próxima dispensação, porque nos profetas vai se refletindo, nos profetas, o que aconteceria mais adiante. E, por exemplo, o nosso irmão Branham também, mais um outro caso, ele estava no ponto de chegar em Israel, e vejam, no Cairo, fazem ele voltar. E ele diz, o Espírito Santo lhe diz, o anjo lhe diz, não és tu, nem és o tempo, volta. Ou seja, Deus permitiu que ele chegasse até lá. E isso que estava nos mostrando isso aí, é que dessa forma, ou seja, através de um véu de carne, desse jeito, é que Deus estaria realizando essa promessa. Ele aí estava mostrando como seria isso. Um homem indo até lá, um homem de carne e osso, indo até Israel. E de muitas formas se cumpre e vai se cumprir, porque seja indo, também indo, e fazendo uma visita lá, também se cumpre quando o vejam levando ou realizando todos esses milagres, ou seja, que tem diferentes formas que isso vai se cumprir, porque tudo vai se cumprir ao mesmo tempo nesse instrumento, já seja recebendo lá também, vendo ele obrar as maravilhas de Deus numa grande carpa catedral, e também vendo ele realizando, fazendo tudo isso através ou pelas diversas atividades que vai estar tendo, porque não pense que eles não estão de olho em tudo. Eles vão e não estão seguindo esse ministério, ou seja, que tudo vai estar se cumprindo sob esse ministério de Jesus, Moisés e Elias, que estão sendo operados desde uma grande carpa catedral. E onde quer que esse ministério se mova ou ir, aí vai o ministério de Moisés, de Jesus e de Elias. Tão simples assim, como aquele irmão que disse que a carpa veio até mim, a terceira etapa veio até mim. Em uma mensagem que ele pregou intitulada Qual é a obra de Deus? Nos fala que foi pregado no dia 28 de abril, a mensagem de 2007,
da qual dela veja, à medida que vai se aproximando o tempo da partida do nosso irmão William, Deus lhe foi abrindo mais e mais e mais o entendimento e o quadro, o cenário para ele, tal como aconteceu com o nosso irmão Branham e também com os profetas. Por quê? Nem todos os profetas, ou seja, todos os profetas, quando eles vinham para este planeta Terra, nem para todos, ou nem todos recebiam a revelação de uma tacada só, senão que todos os profetas recebiam de forma gradual, gradativa, até chegar ao cumprimento daquilo que Deus iria fazer através dele enquanto eles estivessem nesse planeta Terra. Ia lhes abrindo o entendimento e as escrituras gradualmente ou gradativamente. E ele para o povo também, ou seja, o profeta também para o povo. E se tivesse que corrigir algo, corrigia. Como quando o irmão Branham dizia que a noiva iria passar pela grande tribulação, e depois ele corrigiu isso e disse que a noiva não passará pela tribulação. E também ele chegou a dizer, falar que os dons e tudo era falar em língua, tudo isso, ou seja, que esses dons de falar em línguas e todas essas coisas eram ou são a vindicação, a confirmação, a prova, a mostra, a evidência de que a pessoa tinha o Espírito Santo. E depois ele corrigiu isso, o Espírito Santo o corrigiu e disse que isso não é assim, não é desse jeito. A evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo é que ela crê na mensagem da hora para o tempo em que Deus tem enviado ou enviou essa pessoa para a terra ou a terra, onde Deus estaria obrando nesse tempo, e a evidência de que essa pessoa recebia o Espírito Santo é porque crê na mensagem através do mensageiro que Deus enviou nesse tempo. E isso do Espírito Santo, do novo nascimento, é uma coisa muito grande, grandiosa. E disso, se Deus nos permitir falar nestes dias disso, do que é o Espírito Santo e como se recebe o Espírito Santo e quem dá o Espírito Santo e onde se recebe, todas essas coisas. Se Deus nos permitir abrir isso ou abri-lo, tudo que tem aí, eu estarei falando nestes dias para que a igreja noiva continue crescendo na fé de rapto. Agora vejam, o irmão William, cada vez que ia se aproximando já o seu momento de partir para ir embora, olhem, ele conseguiu entender aí em 2000, quando ele diz que Deus nos colocou agora na 7ª etapa. E todavia, ainda, vejam vocês, estava se realizando, fazendo certas coisas no programa divino, as quais se pensasse que já não tinha nada a ver o povo com a dispensação da graça. E de repente, de momento, voltam os batismos, ou seja, que vejam como termina essa dispensação da graça. Novamente realizando ou fazendo essa parte de batismos nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece na dispensação da graça. Não pode acontecer na dispensação do reino. E tampouco podem estar os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus na dispensação da graça. Esses ministérios estão e são vistos no templo que Salomão construiu, são vistos no lugar santíssimo. Aí é que estão colocados esses 2 querubins gigantescos de madeira de oliva cobertos com ouro, os quais não estavam no tabernáculo de Moisés, e lá estavam no lugar santíssimo, esses 2 querubins de ouro sólido. Mas aqui nós vemos 2 querubins gigantescos adicionais a mais no lugar santíssimo também. Ou seja, vejam que quando Jesus se manifestou, Deus em carne humana no meio do povo hebreu, e o qual isso foi o cumprimento da vinda do Messias, lá estava Jesus, mas não estava nele, não estava operando nele esses ministérios, não estava realizando, fazendo essa segregação, essa separação que era para o fim do tempo, o tempo final. Não era para esse momento ou aquele momento. Bem melhor, o que ele estava fazendo aí era escutar os ministérios de Moisés e Elias para a sua adoção e poder realizar, fazer a obra lá na cruz do Calvário. Não estavam sendo operados em operação por ele, senão que estavam ministrando para ele ou a ele. Agora,
No fim do tempo, vejam, é no lugar santíssimo, onde, na dispensação do reino e era de pedra angular, é que Deus manifesta esses ministérios. Onde ele diz, aqui nesta mensagem, vejam, e ele depois percebe, se dá conta que é o que é, e Deus lhe abre o quadro, totalmente lhe abre o quadro quando ele vê aí que todavia se estava vivendo na dispensação da graça. Aí já, em todas essas mensagens, desde 2000 em diante ou para frente, ele nos fala que a dispensação da graça está por fechar a porta e que se iria abrir brevemente a porta da dispensação do reino. E isso não quer dizer que ele se estava contradizendo com aquilo que ele falou na década de 90, de 80 ou de 70. Bem melhor, Deus foi lhe dando mais luz e tudo que ele falou estava mostrando o que seria essa nova era e essa nova dispensação, onde teria um mensageiro igual a ele ou como ele no meio da sua igreja, mas ele já se foi. Agora está no meio do povo, o instrumento, o mensageiro, essa manifestação do anjo que era diferente dos outros, nesse instrumento operando o Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Tão simples assim. É o que falou o reverendo William Branham, que ele estava precursando, anunciando na sua mensagem que viria nessa era mais lá em cima, e as boas novas, as notícias que nos trouxe o Dr. William Soto Santiago, as boas novas. E aqui ele nos fala de tudo isso, nos diz, e lhes disse, reitero meu agradecimento pelo que estiveram fazendo pelo labor ou obra ou projeto que em Porto Rico está se realizando, se fazendo no auditório Carpa, tenda grandiosa que vão caber 50 mil pessoas ou mais. Portanto, tudo o que vocês fizeram, estão fazendo e as que farão no futuro, as serão armazenadas no céu como obras de fé que vocês fizeram para que aparecesse a Carpa, a tenda que o reverendo William Branham viu. Já temos um modelo aí, o projeto. Portanto, alguém estará construindo essa carpa tenda gigante. Esse é o instrumento com o grupo que corresponde, que cabe a essa etapa. E Deus manifestar o ministério de Jesus, de Elias e de Moisés. Isso vai ser manifestado porque ele o prometeu e o cumprirá. Veja, em 2007 ele nos está dizendo, e aí não existia a tenda, a carpa catedral, que na carpa catedral Deus iria estar manifestando o ministério de Jesus, de Elias e de Moisés. Portanto, não estava manifestado antes, ou não estavam manifestado antes da grande carpa catedral, esse ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. E qualquer pessoa poderá dizer, como um irmão me enviou faz pouco tempo, e também hoje me voltou a enviar, e me diz, olha onde eles podem, e eles ficam perturbados e não têm esse conhecimento, essa revelação. Em uma mensagem que ele pregou em 97, nos diz, esses ministérios, vamos ir um pouquinho antes. Mais o anjo do Senhor, que é o extrato que esse irmão me enviou, mais o anjo do Senhor Jesus Cristo, não é o Senhor Jesus Cristo, nem tampouco é o profeta Elias, nem tampouco é o profeta Moisés, senão que no anjo do Senhor Jesus Cristo estaria o ministério de Elias pela quinta vez, de Moisés pela segunda vez e de Jesus Cristo pela segunda vez. Esses ministérios estariam manifestados em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. Quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo. E o irmão Branham, na página 134 do livro dos selos, disse, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio, agora meio, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele chegue a ser encarnado. Vamos ler tal e como o irmão Branham diz isso. Página 134. E notem vocês que quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa, ou seja, num instrumento. Então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. É a manifestação do anjo do Senhor Jesus Cristo em carne humana, nesse último instrumento, no qual, nele em uma grande carpa catedral, quando estiver em operação, Deus estaria manifestando aí esses ministérios. Mas vejam, em 97 ele nos está dizendo,
diz, mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, nem tampouco é o profeta Elias, nem tampouco é o profeta Moisés, senão que no anjo do Senhor Jesus Cristo estaria o ministério de Elias pela quinta vez, de Moisés pela segunda vez e de Jesus pela segunda vez. Esses ministérios estariam manifestados em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo no tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quando é o tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos? Quando? Na dispensação do reino e era da pedra angular, sendo manifestados pelo Espírito Santo desde uma grande carpa catedral, num instrumento que esteja vivo no meio da igreja para dar a fé de rapto à sua igreja, onde o povo hebreu, quando veja, operando no meio da sua igreja, dirá: este é quem nós estamos esperando, mas porquanto ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja. Mesmo que ele seja o mensageiro para Israel, vejam que tudo isso você tem que ter todos os ângulos, ver por todos os ângulos para poder compreendê-lo e entendê-lo. Estas são as coisas que devem, um pouquinho antes, vamos ver. Vamos voltar a ler essa partezinha. Estamos no tempo do fim, no tempo da vinda do Filho do Homem, como relâmpago resplandecente no Ocidente, na América Latina e no Caribe. Estas são as coisas que devem acontecer neste tempo e que eu lhes dou testemunho de que já estão acontecendo as promessas que pertencem ao último dia. O sinal do Filho do Homem já foi mostrado no céu. O ministério de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez estariam manifestados na terra no anjo do Senhor Jesus Cristo, dando-nos a conhecer as coisas que devem acontecer brevemente. E isso também já está cumprindo. E estamos obtendo conhecimento dessas coisas que devem acontecer logo. Estamos recebendo o conhecimento de que coisa? Das coisas que estariam acontecendo no fim do tempo, onde Deus estaria enviando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, desde uma grande carpa catedral, porque já ele deu mais luz, cada vez mais luz nas próximas mensagens, Deus mais luz, onde esse mistério estaria sendo aberto mais claramente para que quando Deus estivesse cumprindo essa promessa, não se lhes passasse em branco aos escolhidos, porque vejam que ele dizia, se não vigiarem, lhes vai passar em branco, despercebido. Agora vejam vocês como tudo é tão simples, mas somente para aqueles que têm a percepção profética, como nos diz na página 7, vamos ver aqui, do livro das Eras. Página 6 lá embaixo diz, vocês se lembrarão que eu mencionei no início dessa mensagem que este livro que nós estamos estudando é a revelação real de Jesus Cristo na igreja e sua obra nas eras futuras. Então mencionei que somente através, pelo Espírito Santo, obteremos revelação, ou nos passará em branco, vê? Ou seja, aqui só é pelo Espírito Santo que os escolhidos de Deus estariam recebendo a revelação. Agora, se você não entende e não compreende bem melhor, fica falando ou combatendo aquilo que Deus está fazendo, e isso é porque não tem a revelação do alto das alturas, não tem a revelação do Espírito Santo. E automaticamente aí, vejam os escolhidos de Deus e até mesmo as pessoas, as que vão ficar e vão passar pela grande tribulação, vão se dar conta, vão perceber que não obtiveram a revelação do alto das alturas, a revelação do Espírito Santo, porquanto não receberam o Espírito Santo, não serão transformados e raptados. Eles vão perceber isso, mas enquanto chegar esse momento, tem que se continuar fazendo o trabalho que lhes cabe fazer, que lhes corresponde, para poder, porque Deus é um Deus justo, e antes de dar o juízo, ele dá o aviso, faz o aviso antes de dar o juízo. E para uma pessoa passar pela grande tribulação, tem que lutar, tem que trabalhar. Portanto, vão continuar e tem que seguir, continuar trabalhando, laborando nessa parte para que ganhem justamente a grande tribulação, seja ganhada por eles. Porque, vejam, muitos enviam extratos para apoiar
aportar para a revelação, abonar a revelação, e envia, olha, irmão, por aqui, faz a anotação, irmão, eu não vi, eu não entendia dessa forma, e agora, com tudo isso que você está trazendo, como agora isto eu entendo e encaixa, e o porquê o irmão William falava assim desse jeito, e olha o outro, olha por cá isso mesmo, olha por aqui outro mesmo. Porém, outros podem enviar esse mesmo extrato, mas com outra intenção, e não é contado diante de Deus, isso porque estão usando a palavra, a mensagem para atacar. A própria palavra, a mesma mensagem, para uns os prepara para a transformação e para outros condena para receber aquilo que eles merecem, a grande tribulação. Agora, olhem, continua dizendo, unindo estes dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento natural o que fará com que este livro seja real, se necessitará a operação do Espírito Santo. E o que é que ele disse que estaria no meio da igreja? O Espírito Santo encarnado. Portanto, é a operação do Espírito Santo no meio da sua igreja, dando a revelação através dos ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado para mais ninguém, a não ser com um povo especial. Será um tipo de gente com percepção profética. É um povo especial. Não pode ser qualquer um. É um povo que ama a sua vinda, e é um povo que tem percepção profética. Necessitará da habilidade para ouvir de Deus. Não é assim ouvir por ouvir, é uma habilidade. Necessitará de instrução sobrenatural, não ser apenas um estudante, não apenas uma pessoa que busca extratos aqui e acolá e puxa daqui, puxa de lá. Não, isso não é tudo. E o bom que eles são para isso, mas vejam, se não tem essa habilidade, essa percepção profética, não lhe serve de nada isso. É como se estivessem jogando fumaça para os ares. E não ser apenas um estudante comparando versículo com versículo, mesmo que isso esteja bem. Ou seja, está bem que estudem, façam isso, porque assim eles vão se preparando para aquilo que vão receber. Cada um se prepara para o que vai receber. Os escolhidos de Deus estão se preparando com o ensinamento sobre carpa, sobre tendas, sobre os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, que o Espírito Santo está operando nesse último instrumento. Na era da pedra angular e dispensação do reino. Estão se preparando para a transformação e rápido. Os outros, comparando escrituras com a escritura, vê, isso está bem, está certo, mas estão se preparando para passar pela grande tribulação e deem as suas vidas lá na grande tribulação. O irmão Branham e o irmão William dizem que a terceira etapa chegará um momento em que eles vão vir, mas era para ter mais força, vigor, para poder dar suas vidas aí. E isso já está predestinado para eles que aconteça isso, ou seja, que tem que ter um grupo que se prepare para isso. Mas o mistério requer, é necessário a revelação do Espírito, nunca será esclarecido ou claro o mistério. É por isso que a revelação de Deus, a qual nos está dando hoje, essas entrelinhas, o que ele deseja que a noiva saiba, vejam, é como noivo. Diz o irmão Branham falando da sua esposa, algo assim, onde tem uma parte onde ele diz que ele já sabe, ela também já sabe o que tem aí entre linhas. Nós já lemos isso. E assim é Deus com seus filhos, com a sua noiva. Ele sabe a forma de falar com ela entre linhas, do que qualquer outra pessoa pode escutar e não entende ou entender o que se está falando. Mas o mistério requer a revelação do Espírito, nunca será claro ou esclarecido. Como necessitamos ouvir de Deus e como se ouve a Deus através do mensageiro que Deus tem nesta terra, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós 3, versículo 7. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito e ouvir e entender. Por isso, em cada era, no final diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não o que fulano, fulano ou fulana diz. Sempre Deus opera a obra através de um só instrumento. Bom, foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder conversar com vocês neste momento. E aqui na página 6, do lado direito, ele escreve revelação pelo Espírito Santo na sua igreja. Podemos colocar esse tema nessa pequena conversa
que tivemos, para todos esses irmãos que me escreveram, me escreveu nosso irmão Neftali, nosso irmão Fernando lá na Colômbia, me escreveram, e aqueles que estejam reunidos também no dia de hoje, quarta-feira, 4 de setembro de 2024, nesta pequena conversa que tivemos. Podemos colocar a revelação pelo Espírito Santo. A revelação pelo Espírito Santo na sua igreja. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E saudamos também o missionário Miguel Bermudes Marinho, onde ele está ou estiver nesta ocasião, nesta semana, nestes dias. Que Deus o continue abençoando grandiosamente. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.